please give me one more chance. No more chances. Get out. It's okay, buddy. I'm here. How dare you! Get out of my house! You have no right to be here! What a rush! Bem no coração escuro, como o breu da selva haitiana, um táxi amarelo surrado sacode violentamente sobre buracos fundos e lamacentos. Seus faróis trêmulos, perfurando a escuridão opressiva. Lá dentro está Mitch Gallagher, um americano encharcado de suor, movido por uma obsessão desesperada e perigosa. Ele está em busca de um artefato antigo tão amaldiçoado que os moradores locais sussurram que jamais deveria ser encontrado. Seu motorista, um homem esguio, chamado Caleb, o adverte de que um homem sem medo é um homem apaixonado pela própria morte. Mitch descarta o aviso com um deboche. Ele não viajou milhares de quilômetros até uma região selvagem e sem lei para receber sermões sobre superstição. Ele está ali pelo prêmio supremo, completamente alheio ao fato de que está prestes a desencadear um pesadelo banhado de sangue que cruzará oceanos e destruirá incontáveis vidas. Quando o táxi finalmente para, o silêncio da selva é imediatamente engolido pelo tamborilar baixo e hipnótico de tambores voodoo ecoando à distância. Mitch desliza para fora do veículo, armando-se com um revólver e um facão, pronto para reivindicar seu prêmio. Caleb se recusa a ir mais longe, afirmando que só foi pago para ser um guia, deixando Mitch abrir caminho sozinho, através da folhagem densa e sombria. À medida que os tambores ficam mais altos e frenéticos, uma auréola laranja, trêmula, se ergue acima das árvores. Mitch se joga de bruços, rastejando até a beira de uma clareira, onde testemunha uma cena que desafia toda a lógica humana. Uma cerimônia voodoo sombria está em pleno andamento. Um sacerdote chamado Hungan está rígido diante de uma fogueira ardente, cercado por seguidores ondulantes, que parecem inteiramente hipnotizados
pelo espetáculo macabro. Descansando em um palanque de madeira, elevado logo abaixo de sua cintura, há uma estranha máscara cerimonial, intrincadamente entalhada. Outro homem, Laplace, dança ferozmente na frente de Hungan, balançando um facão reluzente em arcos largos e perigosos sobre a cabeça do sacerdote. A tensão na clareira é sufocante. Quando as batidas do tambor atingem um crescendo ensurdecedor, Hungan ergue lentamente a máscara de madeira em direção ao rosto. Mitch assiste em pura descrença, enquanto a máscara literalmente derrete na carne de Hungan, a madeira e a pintura fundindo-se perfeitamente com a pele e os ossos humanos. Hungan se torna algo inteiramente diferente, uma entidade monstruosa e pulsante. Como se fosse um sinal, Laplace desce seu pesado facão com violência, cortando direto o pescoço de Hungan. A cabeça decapitada do sacerdote rola na terra, e seu corpo sem cabeça cai de joelhos, como uma marionete, com as cordas cortadas. Mas o horror estava apenas começando. Enquanto a multidão aterrorizada assiste, a cabeça decepada de Hungan de repente rola, seus olhos arregalados e totalmente conscientes, sua língua balançando com uma alegria doentia e impossível. O corpo sem cabeça imediatamente volta à vida, tateando cegamente na terra, até recuperar sua cabeça e reuni-la ao pescoço. O sacerdote transformado salta para a frente do fogo, gritando de forma incoerente, enchendo a boca de folhas e cuspindo-as na multidão, como um cortador de grama vivo. Momentos depois, os tambores param e a terrível transformação se reverte. Gavinhas de carne verde se retraem de volta para a máscara, reconstituindo-se em madeira sólida, antes de se descolar violentamente do rosto de Hungan e cair na terra. Hungan está completamente ileso. Enfraquecido pela magia negra, ele coloca a máscara de volta no palanque sagrado, a poucos centímetros de onde Mitch está escondido. Enquanto o resto do culto mergulha em um frenesi ritualístico, Mitch vê sua oportunidade de ouro. Com as mãos trêmulas, ele tira uma máscara de madeira falsa, idêntica, de sua bolsa. Suando de puro terror, ele espera pelo segundo perfeito, estica o braço e faz a troca. Ele aperta a verdadeira máscara contra o peito e rasteja de volta para a segurança da selva escura. Atrás dele, Laplace coloca com confiança a máscara falsa em seu próprio rosto, esperando a mesma proteção mágica. Em vez disso, o facão de Hungan desce com tudo, e Laplace percebe seu erro fatal, apenas uma fração de segundo antes de sua vida ser violentamente encerrada. Mitch rasga a vegetação rasteira, os gritos horrorizados dos cultistas ecoando atrás dele. Exausto e desesperado, ele rompe pela folhagem e avista o táxi de Caleb esperando sob a luz do luar. Ele escancara a porta do passageiro, gritando para Caleb ligar o motor, apenas para encontrar o motorista debruçado sobre o volante com um buraco de bala limpo e fatal bem entre os olhos. Antes que Mitch possa processar a execução, uma mão poderosa o arranca inteiramente do veículo e o atira na terra. A máscara escorrega de suas mãos, deslizando silenciosamente para debaixo do banco da frente do táxi. Faróis cegantes se acendem de repente, banhando a estrada da selva em um brilho intenso e quente. De pé na luz está Murphy, um capanga da máfia bem vestido e totalmente implacável, praticando casualmente suas tacadas de golfe na terra. Ele informa a Mitch que o chefe em comum deles, um chefão do crime chamado Scully, manda lembranças. Mitch é violentamente erguido por 3 brutamontes enormes. Ele tentara passar Scully para trás e vender o artefato para um mafioso rival, e agora o preço por sua traição estava sendo cobrado. Os capangas brutalizam Mitch sistematicamente, desferindo socos em seu estômago e batendo sua cabeça contra o capô do carro por pura diversão. Espancado, sangrando e lutando por ar, Mitch desaba na terra perto da porta aberta do táxi. Murphy, completamente imperturbável com a violência, checa o relógio e ordena que seus homens terminem o serviço. Um capanga chamado Randy saca sua pistola, mirando nas costas indefesas de Mitch. Ele dispara 6 tiros ensurdecedores, em rápida sucessão. O corpo de Mitch estremece violentamente com cada um dos impactos. Mas em vez de morrer, algo impossível acontece. Guiado pelo batido fraco e sobrenatural dos tambores da selva, que só ele consegue ouvir, o corpo ensanguentado de Mitch começa a se arrastar para trás,
em direção ao assoalho do táxi. Seus dedos trêmulos procuram às cegas pelas sombras, até se envolverem na madeira entalhada da máscara. Um silêncio pesado cai sobre a estrada, quando Mitch de repente pula de pé. Mas ele não é mais Mitch. As sombras escondem seu rosto, mas sua voz agora é um rosnado demoníaco e distorcido. O monstro transformado pede casualmente emprestados os tacos de golfe de Murphy. Os capangas aterrorizados abrem fogo instantaneamente, esvaziando seus pentes no peito de Mitch, mas as balas não causam absolutamente nenhum efeito. Os olhos da criatura brilham com uma sede de sangue desumana e diabólica. Percebendo que suas armas são inúteis contra esse pesadelo imortal, Murphy abandona seus homens e foge às cegas para a selva. De volta ao acampamento voodoo, o sacerdote Hungan fica confuso diante do corpo decapitado de Laplace, perguntando-se por que o ritual falhou. De repente, 3 objetos pesados e redondos vêm voando do céu escuro, pousando com um baque repulsivo ao lado da fogueira ardente. Hungan cutuca um deles com seu facão, apenas para perceber que é a cabeça decepada e de boca aberta de um dos capangas de Murphy. A máscara fez suas primeiras vítimas. Algum tempo depois, Mitch acorda com um solavanco violento no assento apertado do corredor de um avião comercial. Ele está espancado, machucado, e sua camisa está fortemente manchada de sangue. A máscara repousa pesadamente em seu colo, escondida dentro de um saco de pano. Mitch está profunda e intensamente aterrorizado com o que se tornou e com o que o artefato o fez fazer. O homem sentado ao seu lado lê nervosamente um jornal sensacionalista, com a manchete em negrito alertando sobre uma iminente guerra de máfias entre Scully e um chefe rival chamado Vitelli. Mitch corre para o banheiro do avião, encarando seu reflexo machucado no espelho, tocando o rosto para se certificar de que ainda é humano. Assim que o avião pousa na cidade, Mitch chama um táxi. O artefato parece estar ativamente chamando por ele, sussurrando promessas de poder inimaginável. Ele traça seus padrões intrincados, lutando contra a tentação sombria de colocá-lo novamente. Enquanto o táxi atravessa uma enorme ponte de aço sobre o rio, Mitch toma uma decisão desesperada para se livrar da maldição. Ele atira a máscara pela janela, observando-a voar sobre o parapeito e despencar na água escura e agitada lá embaixo. Bem no coração escuro, como o breu da selva haitiana, um táxi amarelo surrado sacode violentamente sobre buracos fundos e lamacentos. Seus faróis trêmulos, perfurando a escuridão opressiva. Lá dentro está Mitch Gallagher, um americano encharcado de suor, movido por uma obsessão desesperada e perigosa. Ele está em busca de um artefato antigo tão amaldiçoado que os moradores locais sussurram que jamais deveria ser encontrado. Seu motorista, um homem esguio, chamado Caleb, o adverte de que um homem sem medo é um homem apaixonado pela própria morte. Mitch descarta o aviso com um deboche. Ele não viajou milhares de quilômetros até uma região selvagem e sem lei para receber sermões sobre superstição. Ele está ali pelo prêmio supremo, completamente alheio ao fato de que está prestes a desencadear um pesadelo banhado de sangue que cruzará oceanos e destruirá incontáveis vidas. Quando o táxi finalmente para, o silêncio da selva é imediatamente engolido pelo tamborilar baixo e hipnótico de tambores voodoo ecoando à distância. Mitch desliza para fora do veículo, armando-se com um revólver e um facão, pronto para reivindicar seu prêmio. Caleb se recusa a ir mais longe, afirmando que só foi pago para ser um guia, deixando Mitch abrir caminho sozinho, através da folhagem densa e sombria. À medida que os tambores ficam mais altos e frenéticos, uma auréola laranja, trêmula, se ergue acima das árvores. Mitch se joga de bruços, rastejando até a beira de uma clareira, onde testemunha uma cena que desafia toda a lógica humana. Uma cerimônia voodoo sombria está em pleno andamento. Um sacerdote chamado Hungan está rígido diante de uma fogueira ardente, cercado por seguidores ondulantes, que parecem inteiramente hipnotizados pelo espetáculo macabro. Descansando em um palanque de madeira, elevado logo abaixo de sua cintura, há uma estranha máscara cerimonial, intrincadamente entalhada. Outro homem, Laplace, dança ferozmente na frente de Hungan, balançando um facão reluzente em arcos largos e perigosos sobre a cabeça do sacerdote. A tensão na clareira é sufocante.
Quando as batidas do tambor atingem um crescendo ensurdecedor, Hungan ergue lentamente a máscara de madeira em direção ao rosto. Mitch assiste em pura descrença, enquanto a máscara literalmente derrete na carne de Hungan, a madeira e a pintura fundindo-se perfeitamente com a pele e os ossos humanos. Hungan se torna algo inteiramente diferente, uma entidade monstruosa e pulsante. Como se fosse um sinal, Laplace desce seu pesado facão com violência, cortando direto o pescoço de Hungan. A cabeça decapitada do sacerdote rola na terra, e seu corpo sem cabeça cai de joelhos, como uma marionete, com as cordas cortadas. Mas o horror estava apenas começando. Enquanto a multidão aterrorizada assiste, a cabeça decepada de Hungan de repente rola, seus olhos arregalados e totalmente conscientes, sua língua balançando com uma alegria doentia e impossível. O corpo sem cabeça imediatamente volta à vida, tateando cegamente na terra, até recuperar sua cabeça e reuni-la ao pescoço. O sacerdote transformado salta para a frente do fogo, gritando de forma incoerente, enchendo a boca de folhas e cuspindo-as na multidão, como um cortador de grama vivo. Momentos depois, os tambores param e a terrível transformação se reverte. Gavinhas de carne verde se retraem de volta para a máscara, reconstituindo-se em madeira sólida, antes de se descolar violentamente do rosto de Hungan e cair na terra. Hungan está completamente ileso. Enfraquecido pela magia negra, ele coloca a máscara de volta no palanque sagrado, a poucos centímetros de onde Mitch está escondido. Enquanto o resto do culto mergulha em um frenesi ritualístico, Mitch vê sua oportunidade de ouro. Com as mãos trêmulas, ele tira uma máscara de madeira falsa, idêntica, de sua bolsa. Suando de puro terror, ele espera pelo segundo perfeito, estica o braço e faz a troca. Ele aperta a verdadeira máscara contra o peito e rasteja de volta para a segurança da selva escura. Atrás dele, Laplace coloca com confiança a máscara falsa em seu próprio rosto, esperando a mesma proteção mágica. Em vez disso, o facão de Hungan desce com tudo, e Laplace percebe seu erro fatal, apenas uma fração de segundo antes de sua vida ser violentamente encerrada. Mitch rasga a vegetação rasteira, os gritos horrorizados dos cultistas ecoando atrás dele. Exausto e desesperado, ele rompe pela folhagem e avista o táxi de Caleb esperando sob a luz do luar. Ele escancara a porta do passageiro, gritando para Caleb ligar o motor, apenas para encontrar o motorista debruçado sobre o volante com um buraco de bala limpo e fatal bem entre os olhos. Antes que Mitch possa processar a execução, uma mão poderosa o arranca inteiramente do veículo e o atira na terra. A máscara escorrega de suas mãos, deslizando silenciosamente para debaixo do banco da frente do táxi. Faróis cegantes se acendem de repente, banhando a estrada da selva em um brilho intenso e quente. De pé na luz está Murphy, um capanga da máfia bem vestido e totalmente implacável, praticando casualmente suas tacadas de golfe na terra. Ele informa a Mitch que o chefe em comum deles, um chefão do crime chamado Scully, manda lembranças. Mitch é violentamente erguido por 3 brutamontes enormes. Ele tentara passar Scully para trás e vender o artefato para um mafioso rival, e agora o preço por sua traição estava sendo cobrado. Os capangas brutalizam Mitch sistematicamente, desferindo socos em seu estômago e batendo sua cabeça contra o capô do carro por pura diversão. Espancado, sangrando e lutando por ar, Mitch desaba na terra perto da porta aberta do táxi. Murphy, completamente imperturbável com a violência, checa o relógio e ordena que seus homens terminem o serviço. Um capanga chamado Randy saca sua pistola, mirando nas costas indefesas de Mitch. Ele dispara 6 tiros ensurdecedores, em rápida sucessão. O corpo de Mitch estremece violentamente com cada um dos impactos. Mas em vez de morrer, algo impossível acontece. Guiado pelo batido fraco e sobrenatural dos tambores da selva, que só ele consegue ouvir, o corpo ensanguentado de Mitch começa a se arrastar para trás, em direção ao assoalho do táxi. Seus dedos trêmulos procuram às cegas pelas sombras, até se envolverem na madeira entalhada da máscara. Um silêncio pesado cai sobre a estrada, quando Mitch de repente pula de pé. Mas ele não é mais Mitch. As sombras escondem seu rosto, mas sua voz agora é um rosnado demoníaco e distorcido. O monstro transformado
pede casualmente emprestados os tacos de golfe de Murphy. Os capangas aterrorizados abrem fogo instantaneamente, esvaziando seus pentes no peito de Mitch, mas as balas não causam absolutamente nenhum efeito. Os olhos da criatura brilham com uma sede de sangue desumana e diabólica. Percebendo que suas armas são inúteis contra esse pesadelo imortal, Murphy abandona seus homens e foge às cegas para a selva. De volta ao acampamento voodoo, o sacerdote Hungan fica confuso diante do corpo decapitado de Laplace, perguntando-se por que o ritual falhou. De repente, 3 objetos pesados e redondos vêm voando do céu escuro, pousando com um baque repulsivo ao lado da fogueira ardente. Hungan cutuca um deles com seu facão, apenas para perceber que é a cabeça decepada e de boca aberta de um dos capangas de Murphy. A máscara fez suas primeiras vítimas. Algum tempo depois, Mitch acorda com um solavanco violento no assento apertado do corredor de um avião comercial. Ele está espancado, machucado, e sua camisa está fortemente manchada de sangue. A máscara repousa pesadamente em seu colo, escondida dentro de um saco de pano. Mitch está profunda e intensamente aterrorizado com o que se tornou e com o que o artefato o fez fazer. O homem sentado ao seu lado lê nervosamente um jornal sensacionalista, com a manchete em negrito alertando sobre uma iminente guerra de máfias entre Scully e um chefe rival chamado Vitelli. Mitch corre para o banheiro do avião, encarando seu reflexo machucado no espelho, tocando o rosto para se certificar de que ainda é humano. Assim que o avião pousa na cidade, Mitch chama um táxi. O artefato parece estar ativamente chamando por ele, sussurrando promessas de poder inimaginável. Ele traça seus padrões intrincados, lutando contra a tentação sombria de colocá-lo, novamente. Enquanto o táxi atravessa uma enorme ponte de aço sobre o rio, Mitch toma uma decisão desesperada para se livrar da maldição. Ele atira a máscara pela janela, observando-a voar sobre o parapeito e despencar na água escura e agitada lá embaixo. Bem no coração escuro, como o breu da selva haitiana, um táxi amarelo surrado sacode violentamente sobre buracos fundos e lamacentos. Seus faróis trêmulos, perfurando a escuridão opressiva. Lá dentro está Mitch Gallagher, um americano encharcado de suor, movido por uma obsessão desesperada e perigosa. Ele está em busca de um artefato antigo tão amaldiçoado que os moradores locais sussurram que jamais deveria ser encontrado. Seu motorista, um homem esguio, chamado Caleb, o adverte de que um homem sem medo é um homem apaixonado pela própria morte. Mitch descarta o aviso com um deboche. Ele não viajou milhares de quilômetros até uma região selvagem e sem lei para receber sermões sobre superstição. Ele está ali pelo prêmio supremo, completamente alheio ao fato de que está prestes a desencadear um pesadelo banhado de sangue que cruzará oceanos e destruirá incontáveis vidas. Quando o táxi finalmente para, o silêncio da selva é imediatamente engolido pelo tamborilar baixo e hipnótico de tambores voodoo ecoando à distância. Mitch desliza para fora do veículo, armando-se com um revólver e um facão, pronto para reivindicar seu prêmio. Caleb se recusa a ir mais longe, afirmando que só foi pago para ser um guia, deixando Mitch abrir caminho sozinho, através da folhagem densa e sombria. À medida que os tambores ficam mais altos e frenéticos, uma auréola laranja, trêmula, se ergue acima das árvores. Mitch se joga de bruços, rastejando até a beira de uma clareira, onde testemunha uma cena que desafia toda a lógica humana. Uma cerimônia voodoo sombria está em pleno andamento. Um sacerdote chamado Hungan está rígido diante de uma fogueira ardente, cercado por seguidores ondulantes, que parecem inteiramente hipnotizados pelo espetáculo macabro. Descansando em um palanque de madeira, elevado logo abaixo de sua cintura, há uma estranha máscara cerimonial, intrincadamente entalhada. Outro homem, Laplace, dança ferozmente na frente de Hungan, balançando um facão reluzente em arcos largos e perigosos sobre a cabeça do sacerdote. A tensão na clareira é sufocante. Quando as batidas do tambor atingem um crescendo ensurdecedor, Hungan ergue lentamente a máscara de madeira em direção ao rosto. Mitch assiste em pura descrença, enquanto a máscara literalmente derrete na carne de Hungan, a madeira e a pintura fundindo-se perfeitamente
com a pele e os ossos humanos, Hangan se torna algo inteiramente diferente, uma entidade monstruosa e pulsante. Como se fosse um sinal, Laplace desce seu pesado facão com violência, cortando direto o pescoço de Hangan. A cabeça decapitada do sacerdote rola na terra, e seu corpo sem cabeça cai de joelhos, como uma marionete, com as cordas cortadas. Mas o horror estava apenas começando. Enquanto a multidão aterrorizada assiste, a cabeça decepada de Hangan de repente rola, seus olhos arregalados e totalmente conscientes, sua língua balançando com uma alegria doentia e impossível. O corpo sem cabeça imediatamente volta à vida, tateando cegamente na terra, até recuperar sua cabeça e reuni-la ao pescoço. O sacerdote transformado salta para a frente do fogo, gritando de forma incoerente, enchendo a boca de folhas e cuspindo-as na multidão, como um cortador de grama vivo. Momentos depois, os tambores param e a terrível transformação se reverte. Gavinhas de carne verde se retraem de volta para a máscara, reconstituindo-se em madeira sólida, antes de se descolar violentamente do rosto de Hangan e cair na terra. Hangan está completamente ileso. Enfraquecido pela magia negra, ele coloca a máscara de volta no palanque sagrado, a poucos centímetros de onde Mitch está escondido. Enquanto o resto do culto mergulha em um frenesi ritualístico, Mitch vê sua oportunidade de ouro. Com as mãos trêmulas, ele tira uma máscara de madeira falsa, idêntica, de sua bolsa. Suando de puro terror, ele espera pelo segundo perfeito, estica o braço e faz a troca. Ele aperta a verdadeira máscara contra o peito e rasteja de volta para a segurança da selva escura. Atrás dele, Laplace coloca com confiança a máscara falsa em seu próprio rosto, esperando a mesma proteção mágica. Em vez disso, o facão de Hangan desce com tudo, e Laplace percebe seu erro fatal, apenas uma fração de segundo antes de sua vida ser violentamente encerrada. Mitch rasga a vegetação rasteira, os gritos horrorizados dos cultistas ecoando atrás dele. Exausto e desesperado, ele rompe pela folhagem e avista o táxi de Caleb esperando sob a luz do luar. Ele escancara a porta do passageiro, gritando para Caleb ligar o motor, apenas para encontrar o motorista debruçado sobre o volante com um buraco de bala limpo e fatal bem entre os olhos. Antes que Mitch possa processar a execução, uma mão poderosa o arranca inteiramente do veículo e o atira na terra. A máscara escorrega de suas mãos, deslizando silenciosamente para debaixo do banco da frente do táxi. Faróis cegantes se acendem de repente, banhando a estrada da selva em um brilho intenso e quente. De pé na luz está Murphy, um capanga da máfia bem vestido e totalmente implacável, praticando casualmente suas tacadas de golfe na terra. Ele informa a Mitch que o chefe em comum deles, um chefão do crime chamado Scully, manda lembranças. Mitch é violentamente erguido por 3 brutamontes enormes. Ele tentara passar Scully para trás e vender o artefato para um mafioso rival, e agora o preço por sua traição estava sendo cobrado. Os capangas brutalizam Mitch sistematicamente, desferindo socos em seu estômago e batendo sua cabeça contra o capô do carro por pura diversão. Espancado, sangrando e lutando por ar, Mitch desaba na terra perto da porta aberta do táxi. Murphy, completamente imperturbável com a violência, checa o relógio e ordena que seus homens terminem o serviço. Um capanga chamado Randy saca sua pistola, mirando nas costas indefesas de Mitch. Ele dispara 6 tiros ensurdecedores, em rápida sucessão. O corpo de Mitch estremece violentamente com cada um dos impactos. Mas em vez de morrer, algo impossível acontece. Guiado pelo batido fraco e sobrenatural dos tambores da selva, que só ele consegue ouvir, o corpo ensanguentado de Mitch começa a se arrastar para trás, em direção ao assoalho do táxi. Seus dedos trêmulos procuram às cegas pelas sombras, até se envolverem na madeira entalhada da máscara. Um silêncio pesado cai sobre a estrada, quando Mitch de repente pula de pé. Mas ele não é mais Mitch. As sombras escondem seu rosto, mas sua voz agora é um rosnado demoníaco e distorcido. O monstro transformado pede casualmente emprestados os tacos de golfe de Murphy. Os capangas aterrorizados abrem fogo instantaneamente, esvaziando seus pentes no peito de Mitch, mas as balas não causam absolutamente nenhum efeito. Os olhos da criatura brilham com uma sede de sangue desumana e diabólica. Percebendo que suas armas são inúteis contra esse pesadelo imortal,
Murphy abandona seus homens e foge às cegas para a selva. De volta ao acampamento voodoo, o sacerdote Hungan fica confuso diante do corpo decapitado de Laplace, perguntando-se por que o ritual falhou. De repente, 3 objetos pesados e redondos vêm voando do céu escuro, pousando com um baque repulsivo ao lado da fogueira ardente. Hungan cutuca um deles com seu facão, apenas para perceber que é a cabeça decepada e de boca aberta de um dos capangas de Murphy. A máscara fez suas primeiras vítimas. Algum tempo depois, Mitch acorda com um solavanco violento no assento apertado do corredor de um avião comercial. Ele está espancado, machucado, e sua camisa está fortemente manchada de sangue. A máscara repousa pesadamente em seu colo, escondida dentro de um saco de pano. Mitch está profunda e intensamente aterrorizado com o que se tornou e com o que o artefato o fez fazer. O homem sentado ao seu lado lê nervosamente um jornal sensacionalista, com a manchete em negrito alertando sobre uma iminente guerra de máfias entre Scully e um chefe rival chamado Vitelli. Mitch corre para o banheiro do avião, encarando seu reflexo machucado no espelho, tocando o rosto para se certificar de que ainda é humano. Assim que o avião pousa na cidade, Mitch chama um táxi. O artefato parece estar ativamente chamando por ele, sussurrando promessas de poder inimaginável. Ele traça seus padrões intrincados, lutando contra a tentação sombria de colocá-lo novamente. Enquanto o táxi atravessa uma enorme ponte de aço sobre o rio, Mitch toma uma decisão desesperada para se livrar da maldição. Ele atira a máscara pela janela, observando-a voar sobre o parapeito e despencar na água escura e agitada lá embaixo. Bem no coração escuro, como o breu da selva haitiana, um táxi amarelo surrado sacode violentamente sobre buracos fundos e lamacentos. Seus faróis trêmulos, perfurando a escuridão opressiva. Lá dentro está Mitch Gallagher, um americano encharcado de suor, movido por uma obsessão desesperada e perigosa. Ele está em busca de um artefato antigo tão amaldiçoado que os moradores locais sussurram que jamais deveria ser encontrado. Seu motorista, um homem esguio, chamado Caleb, o adverte de que um homem sem medo é um homem apaixonado pela própria morte. Mitch descarta o aviso com um deboche. Ele não viajou milhares de quilômetros até uma região selvagem e sem lei para receber sermões sobre superstição. Ele está ali pelo prêmio supremo, completamente alheio ao fato de que está prestes a desencadear um pesadelo banhado de sangue que cruzará oceanos e destruirá incontáveis vidas. Quando o táxi finalmente para, o silêncio da selva é imediatamente engolido pelo tamborilar baixo e hipnótico de tambores voodoo ecoando à distância. Mitch desliza para fora do veículo, armando-se com um revólver e um facão, pronto para reivindicar seu prêmio. Caleb se recusa a ir mais longe, afirmando que só foi pago para ser um guia, deixando Mitch abrir caminho sozinho, através da folhagem densa e sombria. À medida que os tambores ficam mais altos e frenéticos, uma auréola laranja, trêmula, se ergue acima das árvores. Mitch se joga de bruços, rastejando até a beira de uma clareira, onde testemunha uma cena que desafia toda a lógica humana. Uma cerimônia voodoo sombria está em pleno andamento. Um sacerdote chamado Hungan está rígido diante de uma fogueira ardente, cercado por seguidores ondulantes, que parecem inteiramente hipnotizados pelo espetáculo macabro. Descansando em um palanque de madeira, elevado logo abaixo de sua cintura, há uma estranha máscara cerimonial, intrincadamente entalhada. Outro homem, Laplace, dança ferozmente na frente de Hungan, balançando um facão reluzente em arcos largos e perigosos sobre a cabeça do sacerdote. A tensão na clareira é sufocante. Quando as batidas do tambor atingem um crescendo ensurdecedor, Hungan ergue lentamente a máscara de madeira em direção ao rosto. Mitch assiste em pura descrença, enquanto a máscara literalmente derrete na carne de Hungan, a madeira e a pintura fundindo-se perfeitamente com a pele e os ossos humanos. Hungan se torna algo inteiramente diferente, uma entidade monstruosa e pulsante. Como se fosse um sinal, Laplace desce seu pesado facão com violência, cortando direto o pescoço de Hungan. A cabeça decapitada do sacerdote rola na terra, e seu corpo sem cabeça cai de joelhos, como uma marionete, com as cordas cortadas.
Mas o horror estava apenas começando. Enquanto a multidão aterrorizada assiste, a cabeça decepada de Hangan de repente rola, seus olhos arregalados e totalmente conscientes, sua língua balançando com uma alegria doentia e impossível. O corpo sem cabeça imediatamente volta à vida, tateando cegamente na terra, até recuperar sua cabeça e reuni-la ao pescoço. O sacerdote transformado salta para a frente do fogo, gritando de forma incoerente, enchendo a boca de folhas e cuspindo-as na multidão, como um cortador de grama vivo. Momentos depois, os tambores param e a terrível transformação se reverte. Gavinhas de carne verde se retraem de volta para a máscara, reconstituindo-se em madeira sólida, antes de se descolar violentamente do rosto de Hangan e cair na terra. Hangan está completamente ileso. Enfraquecido pela magia negra, ele coloca a máscara de volta no palanque sagrado, a poucos centímetros de onde Mitch está escondido. Enquanto o resto do culto mergulha em um frenesi ritualístico, Mitch vê sua oportunidade de ouro. Com as mãos trêmulas, ele tira uma máscara de madeira falsa, idêntica, de sua bolsa. Suando de puro terror, ele espera pelo segundo perfeito, estica o braço e faz a troca. Ele aperta a verdadeira máscara contra o peito e rasteja de volta para a segurança da selva escura. Atrás dele, Laplace coloca com confiança a máscara falsa em seu próprio rosto, esperando a mesma proteção mágica. Em vez disso, o facão de Hangan desce com tudo, e Laplace percebe seu erro fatal, apenas uma fração de segundo antes de sua vida ser violentamente encerrada. Mitch rasga a vegetação rasteira, os gritos horrorizados dos cultistas ecoando atrás dele. Exausto e desesperado, ele rompe pela folhagem e avista o táxi de Caleb esperando sob a luz do luar. Ele escancara a porta do passageiro, gritando para Caleb ligar o motor, apenas para encontrar o motorista debruçado sobre o volante com um buraco de bala limpo e fatal bem entre os olhos. Antes que Mitch possa processar a execução, uma mão poderosa o arranca inteiramente do veículo e o atira na terra. A máscara escorrega de suas mãos, deslizando silenciosamente para debaixo do banco da frente do táxi. Faróis cegantes se acendem de repente, banhando a estrada da selva em um brilho intenso e quente. De pé na luz está Murphy, um capanga da máfia bem vestido e totalmente implacável, praticando casualmente suas tacadas de golfe na terra. Ele informa a Mitch que o chefe em comum deles, um chefão do crime chamado Scully, manda lembranças. Mitch é violentamente erguido por 3 brutamontes enormes. Ele tentara passar Scully para trás e vender o artefato para um mafioso rival, e agora o preço por sua traição estava sendo cobrado. Os capangas brutalizam Mitch sistematicamente, desferindo socos em seu estômago e batendo sua cabeça contra o capô do carro por pura diversão. Espancado, sangrando e lutando por ar, Mitch desaba na terra perto da porta aberta do táxi. Murphy, completamente imperturbável com a violência, checa o relógio e ordena que seus homens terminem o serviço. Um capanga chamado Randy saca sua pistola, mirando nas costas indefesas de Mitch. Ele dispara 6 tiros ensurdecedores, em rápida sucessão. O corpo de Mitch estremece violentamente com cada um dos impactos. Mas em vez de morrer, algo impossível acontece. Guiado pelo batido fraco e sobrenatural dos tambores da selva, que só ele consegue ouvir, o corpo ensanguentado de Mitch começa a se arrastar para trás, em direção ao assoalho do táxi. Seus dedos trêmulos procuram às cegas pelas sombras, até se envolverem na madeira entalhada da máscara. Um silêncio pesado cai sobre a estrada, quando Mitch de repente pula de pé. Mas ele não é mais Mitch. As sombras escondem seu rosto, mas sua voz agora é um rosnado demoníaco e distorcido. O monstro transformado pede casualmente emprestados os tacos de golfe de Murphy. Os capangas aterrorizados abrem fogo instantaneamente, esvaziando seus pentes no peito de Mitch, mas as balas não causam absolutamente nenhum efeito. Os olhos da criatura brilham com uma sede de sangue desumana e diabólica. Percebendo que suas armas são inúteis contra esse pesadelo imortal, Murphy abandona seus homens e foge às cegas para a selva. De volta ao acampamento voodoo, o sacerdote Hungan fica confuso diante do corpo decapitado de Laplace, perguntando-se por que o ritual falhou. De repente, 3 objetos pesados e redondos vêm voando do céu escuro, pousando com um baque repulsivo ao lado da fogueira ardente. Hungan cutuca um deles com seu facão,
apenas para perceber que é a cabeça decepada e de boca aberta de um dos capangas de Murphy. A máscara fez suas primeiras vítimas. Algum tempo depois, Mitch acorda com um solavanco violento no assento apertado do corredor de um avião comercial. Ele está espancado, machucado, e sua camisa está fortemente manchada de sangue. A máscara repousa pesadamente em seu colo, escondida dentro de um saco de pano. Mitch está profunda e intensamente aterrorizado com o que se tornou e com o que o artefato o fez fazer. O homem sentado ao seu lado lê nervosamente um jornal sensacionalista, com a manchete em negrito alertando sobre uma iminente guerra de máfias entre Scully e um chefe rival chamado Vitelli. Mitch corre para o banheiro do avião, encarando seu reflexo machucado no espelho, tocando o rosto para se certificar de que ainda é humano. Assim que o avião pousa na cidade, Mitch chama um táxi. O artefato parece estar ativamente chamando por ele, sussurrando promessas de poder inimaginável. Ele traça seus padrões intrincados, lutando contra a tentação sombria de colocá-lo, novamente. Enquanto o táxi atravessa uma enorme ponte de aço sobre o rio, Mitch toma uma decisão desesperada para se livrar da maldição. Ele atira a máscara pela janela, observando-a voar sobre o parapeito e despencar na água escura e agitada, lá embaixo. Bem no coração escuro, como o breu da selva haitiana, um táxi amarelo surrado sacode violentamente sobre buracos fundos e lamacentos. Seus faróis trêmulos, perfurando a escuridão opressiva. Lá dentro está Mitch Gallagher, um americano encharcado de suor, movido por uma obsessão desesperada e perigosa. Ele está em busca de um artefato antigo tão amaldiçoado que os moradores locais sussurram que jamais deveria ser encontrado. Seu motorista, um homem esguio, chamado Caleb, o adverte de que um homem sem medo é um homem apaixonado pela própria morte. Mitch descarta o aviso com um deboche. Ele não viajou milhares de quilômetros até uma região selvagem e sem lei para receber sermões sobre superstição. Ele está ali pelo prêmio supremo, completamente alheio ao fato de que está prestes a desencadear um pesadelo banhado de sangue que cruzará oceanos e destruirá incontáveis vidas. Quando o táxi finalmente para, o silêncio da selva é imediatamente engolido pelo tamborilar baixo e hipnótico de tambores voodoo ecoando à distância. Mitch desliza para fora do veículo, armando-se com um revólver e um facão, pronto para reivindicar seu prêmio. Caleb se recusa a ir mais longe, afirmando que só foi pago para ser um guia, deixando Mitch abrir caminho sozinho, através da folhagem densa e sombria. À medida que os tambores ficam mais altos e frenéticos, uma auréola laranja, trêmula, se ergue acima das árvores. Mitch se joga de bruços, rastejando até a beira de uma clareira, onde testemunha uma cena que desafia toda a lógica humana. Uma cerimônia voodoo sombria está em pleno andamento. Um sacerdote chamado Hungan está rígido diante de uma fogueira ardente, cercado por seguidores ondulantes, que parecem inteiramente hipnotizados pelo espetáculo macabro. Descansando em um palanque de madeira, elevado logo abaixo de sua cintura, há uma estranha máscara cerimonial, intrincadamente entalhada. Outro homem, Laplace, dança ferozmente na frente de Hungan, balançando um facão reluzente em arcos largos e perigosos sobre a cabeça do sacerdote. A tensão na clareira é sufocante. Quando as batidas do tambor atingem um crescendo ensurdecedor, Hungan ergue lentamente a máscara de madeira em direção ao rosto. Mitch assiste em pura descrença, enquanto a máscara literalmente derrete na carne de Hungan, a madeira e a pintura fundindo-se perfeitamente com a pele e os ossos humanos. Hungan se torna algo inteiramente diferente, uma entidade monstruosa e pulsante. Como se fosse um sinal, Laplace desce seu pesado facão com violência, cortando direto o pescoço de Hungan. A cabeça decapitada do sacerdote rola na terra, e seu corpo sem cabeça cai de joelhos, como uma marionete, com as cordas cortadas. Mas o horror estava apenas começando. Enquanto a multidão aterrorizada assiste, a cabeça decepada de Hungan de repente rola, seus olhos arregalados e totalmente conscientes, sua língua balançando com uma alegria doentia e impossível. O corpo sem cabeça imediatamente volta à vida, tateando cegamente na terra, até recuperar sua cabeça
e reuni-la ao pescoço. O sacerdote, transformado, salta para a frente do fogo, gritando de forma incoerente, enchendo a boca de folhas e cuspindo-as na multidão, como um cortador de grama vivo. Momentos depois, os tambores param e a terrível transformação se reverte. Gavinhas de carne verde se retraem de volta para a máscara, reconstituindo-se em madeira sólida, antes de se descolar violentamente do rosto de Hangan e cair na terra. Hangan está completamente ileso. Enfraquecido pela magia negra, ele coloca a máscara de volta no palanque sagrado, a poucos centímetros de onde Mitch está escondido. Enquanto o resto do culto mergulha em um frenesi ritualístico, Mitch vê sua oportunidade de ouro. Com as mãos trêmulas, ele tira uma máscara de madeira falsa, idêntica, de sua bolsa. Suando de puro terror, ele espera pelo segundo perfeito, estica o braço e faz a troca. Ele aperta a verdadeira máscara contra o peito e rasteja de volta para a segurança da selva escura. Atrás dele, Laplace coloca com confiança a máscara falsa em seu próprio rosto, esperando a mesma proteção mágica. Em vez disso, o facão de Hangan desce com tudo, e Laplace percebe seu erro fatal, apenas uma fração de segundo antes de sua vida ser violentamente encerrada. Mitch rasga a vegetação rasteira, os gritos horrorizados dos cultistas ecoando atrás dele. Exausto e desesperado, ele rompe pela folhagem e avista o táxi de Caleb esperando sob a luz do luar. Ele escancara a porta do passageiro, gritando para Caleb ligar o motor, apenas para encontrar o motorista debruçado sobre o volante com um buraco de bala limpo e fatal bem entre os olhos. Antes que Mitch possa processar a execução, uma mão poderosa o arranca inteiramente do veículo e o atira na terra. A máscara escorrega de suas mãos, deslizando silenciosamente para debaixo do banco da frente do táxi. Faróis cegantes se acendem de repente, banhando a estrada da selva em um brilho intenso e quente. De pé na luz está Murphy, um capanga da máfia bem vestido e totalmente implacável, praticando casualmente suas tacadas de golfe na terra. Ele informa a Mitch que o chefe em comum deles, um chefão do crime chamado Scully, manda lembranças. Mitch é violentamente erguido por 3 brutamontes enormes. Ele tentara passar Scully para trás e vender o artefato para um mafioso rival, e agora o preço por sua traição estava sendo cobrado. Os capangas brutalizam Mitch sistematicamente, desferindo socos em seu estômago e batendo sua cabeça contra o capô do carro por pura diversão. Espancado, sangrando e lutando por ar, Mitch desaba na terra perto da porta aberta do táxi. Murphy, completamente imperturbável com a violência, checa o relógio e ordena que seus homens terminem o serviço. Um capanga chamado Randy saca sua pistola, mirando nas costas indefesas de Mitch. Ele dispara 6 tiros ensurdecedores, em rápida sucessão. O corpo de Mitch estremece violentamente com cada um dos impactos. Mas em vez de morrer, algo impossível acontece. Guiado pelo batido fraco e sobrenatural dos tambores da selva, que só ele consegue ouvir, o corpo ensanguentado de Mitch começa a se arrastar para trás, em direção ao assoalho do táxi. Seus dedos trêmulos procuram às cegas pelas sombras, até se envolverem na madeira entalhada da máscara. Um silêncio pesado cai sobre a estrada, quando Mitch de repente pula de pé. Mas ele não é mais Mitch. As sombras escondem seu rosto, mas sua voz agora é um rosnado demoníaco e distorcido. O monstro transformado pede casualmente emprestados os tacos de golfe de Murphy. Os capangas aterrorizados abrem fogo instantaneamente, esvaziando seus pentes no peito de Mitch, mas as balas não causam absolutamente nenhum efeito. Os olhos da criatura brilham com uma sede de sangue desumana e diabólica. Percebendo que suas armas são inúteis contra esse pesadelo imortal, Murphy abandona seus homens e foge às cegas para a selva. De volta ao acampamento voodoo, o sacerdote Hungan fica confuso diante do corpo decapitado de Laplace, perguntando-se por que o ritual falhou. De repente, 3 objetos pesados e redondos vêm voando do céu escuro, pousando com um baque repulsivo ao lado da fogueira ardente. Hungan cutuca um deles com seu facão, apenas para perceber que é a cabeça decepada e de boca aberta de um dos capangas de Murphy. A máscara fez suas primeiras vítimas. Algum tempo depois, Mitch acorda com um solavanco violento no assento apertado do corredor de um avião comercial. Ele está espancado, machucado, e sua camisa está fortemente manchada de sangue. A máscara repousa pesadamente em seu colo,
escondida dentro de um saco de pano. Mitch está profunda e intensamente aterrorizado com o que se tornou e com o que o artefato o fez fazer. O homem sentado ao seu lado lê nervosamente um jornal sensacionalista, com a manchete em negrito alertando sobre uma iminente guerra de máfias entre Scully e um chefe rival chamado Vitelli. Mitch corre para o banheiro do avião, encarando seu reflexo machucado no espelho, tocando o rosto para se certificar de que ainda é humano. Assim que o avião pousa na cidade, Mitch chama um táxi. O artefato parece estar ativamente chamando por ele, sussurrando promessas de poder inimaginável. Ele traça seus padrões intrincados, lutando contra a tentação sombria de colocá-lo novamente. Enquanto o táxi atravessa uma enorme ponte de aço sobre o rio, Mitch toma uma decisão desesperada para se livrar da maldição. Ele atira a máscara pela janela, observando-a voar sobre o parapeito e despencar na água escura e agitada lá embaixo. Bem no coração escuro, como o breu da selva haitiana, um táxi amarelo surrado sacode violentamente sobre buracos fundos e lamacentos. Seus faróis trêmulos, perfurando a escuridão opressiva. Lá dentro está Mitch Gallagher, um americano encharcado de suor, movido por uma obsessão desesperada e perigosa. Ele está em busca de um artefato antigo tão amaldiçoado que os moradores locais sussurram que jamais deveria ser encontrado. Seu motorista, um homem esguio, chamado Caleb, o adverte de que um homem sem medo é um homem apaixonado pela própria morte. Mitch descarta o aviso com um deboche. Ele não viajou milhares de quilômetros até uma região selvagem e sem lei para receber sermões sobre superstição. Ele está ali pelo prêmio supremo, completamente alheio ao fato de que está prestes a desencadear um pesadelo banhado de sangue que cruzará oceanos e destruirá incontáveis vidas. Quando o táxi finalmente para, o silêncio da selva é imediatamente engolido pelo tamborilar baixo e hipnótico de tambores voodoo ecoando à distância. Mitch desliza para fora do veículo, armando-se com um revólver e um facão, pronto para reivindicar seu prêmio. Caleb se recusa a ir mais longe, afirmando que só foi pago para ser um guia, deixando Mitch abrir caminho sozinho, através da folhagem densa e sombria. À medida que os tambores ficam mais altos e frenéticos, uma auréola laranja, trêmula, se ergue acima das árvores. Mitch se joga de bruços, rastejando até a beira de uma clareira, onde testemunha uma cena que desafia toda a lógica humana. Uma cerimônia voodoo sombria está em pleno andamento. Um sacerdote chamado Hungan está rígido diante de uma fogueira ardente, cercado por seguidores ondulantes, que parecem inteiramente hipnotizados pelo espetáculo macabro. Descansando em um palanque de madeira, elevado logo abaixo de sua cintura, há uma estranha máscara cerimonial, intrincadamente entalhada. Outro homem, Laplace, dança ferozmente na frente de Hungan, balançando um facão reluzente em arcos largos e perigosos sobre a cabeça do sacerdote. A tensão na clareira é sufocante. Quando as batidas do tambor atingem um crescendo ensurdecedor, Hungan ergue lentamente a máscara de madeira em direção ao rosto. Mitch assiste em pura descrença, enquanto a máscara literalmente derrete na carne de Hungan, a madeira e a pintura fundindo-se perfeitamente com a pele e os ossos humanos. Hungan se torna algo inteiramente diferente, uma entidade monstruosa e pulsante. Como se fosse um sinal, Laplace desce seu pesado facão com violência, cortando direto o pescoço de Hungan. A cabeça decapitada do sacerdote rola na terra, e seu corpo sem cabeça cai de joelhos, como uma marionete, com as cordas cortadas. Mas o horror estava apenas começando. Enquanto a multidão aterrorizada assiste, a cabeça decepada de Hungan de repente rola, seus olhos arregalados e totalmente conscientes, sua língua balançando com uma alegria doentia e impossível. O corpo sem cabeça imediatamente volta à vida, tateando cegamente na terra, até recuperar sua cabeça e reuni-la ao pescoço. O sacerdote transformado salta para a frente do fogo, gritando de forma incoerente, enchendo a boca de folhas e cuspindo-as na multidão, como um cortador de grama vivo. Momentos depois, os tambores param e a terrível transformação se reverte. Gavinhas de carne verde se retraem de volta para a máscara,
reconstituindo-se em madeira sólida, antes de se descolar violentamente do rosto de Hangan e cair na terra. Hangan está completamente ileso. Enfraquecido pela magia negra, ele coloca a máscara de volta no palanque sagrado, a poucos centímetros de onde Mitch está escondido. Enquanto o resto do culto mergulha em um frenesi ritualístico, Mitch vê sua oportunidade de ouro. Com as mãos trêmulas, ele tira uma máscara de madeira falsa, idêntica, de sua bolsa. Suando de puro terror, ele espera pelo segundo perfeito, estica o braço e faz a troca. Ele aperta a verdadeira máscara contra o peito e rasteja de volta para a segurança da selva escura. Atrás dele, Laplace coloca com confiança a máscara falsa em seu próprio rosto, esperando a mesma proteção mágica. Em vez disso, o facão de Hangan desce com tudo, e Laplace percebe seu erro fatal, apenas uma fração de segundo antes de sua vida ser violentamente encerrada. Mitch rasga a vegetação rasteira, os gritos horrorizados dos cultistas ecoando atrás dele. Exausto e desesperado, ele rompe pela folhagem e avista o táxi de Caleb esperando sob a luz do luar. Ele escancara a porta do passageiro, gritando para Caleb ligar o motor, apenas para encontrar o motorista debruçado sobre o volante com um buraco de bala limpo e fatal bem entre os olhos. Antes que Mitch possa processar a execução, uma mão poderosa o arranca inteiramente do veículo e o atira na terra. A máscara escorrega de suas mãos, deslizando silenciosamente para debaixo do banco da frente do táxi. Faróis cegantes se acendem de repente, banhando a estrada da selva em um brilho intenso e quente. De pé na luz está Murphy, um capanga da máfia bem vestido e totalmente implacável, praticando casualmente suas tacadas de golfe na terra. Ele informa a Mitch que o chefe em comum deles, um chefão do crime chamado Scully, manda lembranças. Mitch é violentamente erguido por 3 brutamontes enormes. Ele tentara passar Scully para trás e vender o artefato para um mafioso rival, e agora o preço por sua traição estava sendo cobrado. Os capangas brutalizam Mitch sistematicamente, desferindo socos em seu estômago e batendo sua cabeça contra o capô do carro por pura diversão. Espancado, sangrando e lutando por ar, Mitch desaba na terra perto da porta aberta do táxi. Murphy, completamente imperturbável com a violência, checa o relógio e ordena que seus homens terminem o serviço. Um capanga chamado Randy saca sua pistola, mirando nas costas indefesas de Mitch. Ele dispara 6 tiros ensurdecedores, em rápida sucessão. O corpo de Mitch estremece violentamente com cada um dos impactos. Mas em vez de morrer, algo impossível acontece. Guiado pelo batido fraco e sobrenatural dos tambores da selva, que só ele consegue ouvir, o corpo ensanguentado de Mitch começa a se arrastar para trás, em direção ao assoalho do táxi. Seus dedos trêmulos procuram às cegas pelas sombras, até se envolverem na madeira entalhada da máscara. Um silêncio pesado cai sobre a estrada, quando Mitch de repente pula de pé. Mas ele não é mais Mitch. As sombras escondem seu rosto, mas sua voz agora é um rosnado demoníaco e distorcido. O monstro transformado pede casualmente emprestados os tacos de golfe de Murphy. Os capangas aterrorizados abrem fogo instantaneamente, esvaziando seus pentes no peito de Mitch, mas as balas não causam absolutamente nenhum efeito. Os olhos da criatura brilham com uma sede de sangue desumana e diabólica. Percebendo que suas armas são inúteis contra esse pesadelo imortal, Murphy abandona seus homens e foge às cegas para a selva. De volta ao acampamento voodoo, o sacerdote Hungan fica confuso diante do corpo decapitado de Laplace, perguntando-se por que o ritual falhou. De repente, 3 objetos pesados e redondos vêm voando do céu escuro, pousando com um baque repulsivo ao lado da fogueira ardente. Hungan cutuca um deles com seu facão, apenas para perceber que é a cabeça decepada e de boca aberta de um dos capangas de Murphy. A máscara fez suas primeiras vítimas. Algum tempo depois, Mitch acorda com um solavanco violento no assento apertado do corredor de um avião comercial. Ele está espancado, machucado, e sua camisa está fortemente manchada de sangue. A máscara repousa pesadamente em seu colo, escondida dentro de um saco de pano. Mitch está profunda e intensamente aterrorizado com o que se tornou e com o que o artefato o fez fazer. O homem sentado ao seu lado lê nervosamente um jornal sensacionalista, com a manchete em negrito alertando sobre uma iminente guerra de máfias entre Scully e um chefe rival chamado Vitelli. Mitch corre para o banheiro do avião
encarando seu reflexo machucado no espelho, tocando o rosto para se certificar de que ainda é humano. Assim que o avião pousa na cidade, Mitch chama um táxi. O artefato parece estar ativamente chamando por ele, sussurrando promessas de poder inimaginável. Ele traça seus padrões intrincados, lutando contra a tentação sombria de colocá-lo novamente. Enquanto o táxi atravessa uma enorme ponte de aço sobre o rio, Mitch toma uma decisão desesperada para se livrar da maldição. Ele atira a máscara pela janela, observando-a voar sobre o parapeito e despencar na água escura e agitada lá embaixo. Bem no coração escuro, como o breu da selva haitiana, um táxi amarelo surrado sacode violentamente sobre buracos fundos e lamacentos. Seus faróis trêmulos, perfurando a escuridão opressiva. Lá dentro está Mitch Gallagher, um americano encharcado de suor, movido por uma obsessão desesperada e perigosa. Ele está em busca de um artefato antigo tão amaldiçoado que os moradores locais sussurram que jamais deveria ser encontrado. Seu motorista, um homem esguio, chamado Caleb, o adverte de que um homem sem medo é um homem apaixonado pela própria morte. Mitch descarta o aviso com um deboche. Ele não viajou milhares de quilômetros até uma região selvagem e sem lei para receber sermões sobre superstição. Ele está ali pelo prêmio supremo, completamente alheio ao fato de que está prestes a desencadear um pesadelo banhado de sangue que cruzará oceanos e destruirá incontáveis vidas. Quando o táxi finalmente para, o silêncio da selva é imediatamente engolido pelo tamborilar baixo e hipnótico de tambores voodoo ecoando à distância. Mitch desliza para fora do veículo, armando-se com um revólver e um facão, pronto para reivindicar seu prêmio. Caleb se recusa a ir mais longe, afirmando que só foi pago para ser um guia, deixando Mitch abrir caminho sozinho, através da folhagem densa e sombria. À medida que os tambores ficam mais altos e frenéticos, uma auréola laranja, trêmula, se ergue acima das árvores. Mitch se joga de bruços, rastejando até a beira de uma clareira, onde testemunha uma cena que desafia toda a lógica humana. Uma cerimônia voodoo sombria está em pleno andamento. Um sacerdote chamado Hungan está rígido diante de uma fogueira ardente, cercado por seguidores ondulantes, que parecem inteiramente hipnotizados pelo espetáculo macabro. Descansando em um palanque de madeira, elevado logo abaixo de sua cintura, há uma estranha máscara cerimonial, intrincadamente entalhada. Outro homem, Laplace, dança ferozmente na frente de Hungan, balançando um facão reluzente em arcos largos e perigosos sobre a cabeça do sacerdote. A tensão na clareira é sufocante. Quando as batidas do tambor atingem um crescendo ensurdecedor, Hungan ergue lentamente a máscara de madeira em direção ao rosto. Mitch assiste em pura descrença, enquanto a máscara literalmente derrete na carne de Hungan, a madeira e a pintura fundindo-se perfeitamente com a pele e os ossos humanos. Hungan se torna algo inteiramente diferente, uma entidade monstruosa e pulsante. Como se fosse um sinal, Laplace desce seu pesado facão com violência, cortando direto o pescoço de Hungan. A cabeça decapitada do sacerdote rola na terra, e seu corpo sem cabeça cai de joelhos, como uma marionete, com as cordas cortadas. Mas o horror estava apenas começando. Enquanto a multidão aterrorizada assiste, a cabeça decepada de Hungan de repente rola, seus olhos arregalados e totalmente conscientes, sua língua balançando com uma alegria doentia e impossível. O corpo sem cabeça imediatamente volta à vida, tateando cegamente na terra, até recuperar sua cabeça e reuni-la ao pescoço. O sacerdote transformado salta para a frente do fogo, gritando de forma incoerente, enchendo a boca de folhas e cuspindo-as na multidão, como um cortador de grama vivo. Momentos depois, os tambores param e a terrível transformação se reverte. Gavinhas de carne verde se retraem de volta para a máscara, reconstituindo-se em madeira sólida antes de se descolar violentamente do rosto de Hungan e cair na terra. Hungan está completamente ileso. Enfraquecido pela magia negra, ele coloca a máscara de volta no palanque sagrado, a poucos centímetros de onde Mitch está escondido. Enquanto o resto do culto mergulha em um frenesi ritualístico,
Mitch vê sua oportunidade de ouro. Com as mãos trêmulas, ele tira uma máscara de madeira falsa, idêntica, de sua bolsa. Suando de puro terror, ele espera pelo segundo perfeito, estica o braço e faz a troca. Ele aperta a verdadeira máscara contra o peito e rasteja de volta para a segurança da selva escura. Atrás dele, Laplace coloca com confiança a máscara falsa em seu próprio rosto, esperando a mesma proteção mágica. Em vez disso, o facão de Hangan desce com tudo, e Laplace percebe seu erro fatal, apenas uma fração de segundo antes de sua vida ser violentamente encerrada. Mitch rasga a vegetação rasteira, os gritos horrorizados dos cultistas ecoando atrás dele. Exausto e desesperado, ele rompe pela folhagem e avista o táxi de Caleb esperando sob a luz do luar. Ele escancara a porta do passageiro, gritando para Caleb ligar o motor, apenas para encontrar o motorista debruçado sobre o volante com um buraco de bala limpo e fatal bem entre os olhos. Antes que Mitch possa processar a execução, uma mão poderosa o arranca inteiramente do veículo e o atira na terra. A máscara escorrega de suas mãos, deslizando silenciosamente para debaixo do banco da frente do táxi. Faróis cegantes se acendem de repente, banhando a estrada da selva em um brilho intenso e quente. De pé na luz está Murphy, um capanga da máfia bem vestido e totalmente implacável, praticando casualmente suas tacadas de golfe na terra. Ele informa a Mitch que o chefe em comum deles, um chefão do crime chamado Scully, manda lembranças. Mitch é violentamente erguido por 3 brutamontes enormes. Ele tentara passar Scully para trás e vender o artefato para um mafioso rival, e agora o preço por sua traição estava sendo cobrado. Os capangas brutalizam Mitch sistematicamente, desferindo socos em seu estômago e batendo sua cabeça contra o capô do carro por pura diversão. Espancado, sangrando e lutando por ar, Mitch desaba na terra perto da porta aberta do táxi. Murphy, completamente imperturbável com a violência, checa o relógio e ordena que seus homens terminem o serviço. Um capanga chamado Randy saca sua pistola, mirando nas costas indefesas de Mitch. Ele dispara 6 tiros ensurdecedores, em rápida sucessão. O corpo de Mitch estremece violentamente com cada um dos impactos. Mas em vez de morrer, algo impossível acontece. Guiado pelo batido fraco e sobrenatural dos tambores da selva, que só ele consegue ouvir, o corpo ensanguentado de Mitch começa a se arrastar para trás, em direção ao assoalho do táxi. Seus dedos trêmulos procuram às cegas pelas sombras, até se envolverem na madeira entalhada da máscara. Um silêncio pesado cai sobre a estrada, quando Mitch de repente pula de pé. Mas ele não é mais Mitch. As sombras escondem seu rosto, mas sua voz agora é um rosnado demoníaco e distorcido. O monstro transformado pede casualmente emprestados os tacos de golfe de Murphy. Os capangas aterrorizados abrem fogo instantaneamente, esvaziando seus pentes no peito de Mitch, mas as balas não causam absolutamente nenhum efeito. Os olhos da criatura brilham com uma sede de sangue desumana e diabólica. Percebendo que suas armas são inúteis contra esse pesadelo imortal, Murphy abandona seus homens e foge às cegas para a selva. De volta ao acampamento voodoo, o sacerdote Hungan fica confuso diante do corpo decapitado de Laplace, perguntando-se por que o ritual falhou. De repente, 3 objetos pesados e redondos vêm voando do céu escuro, pousando com um baque repulsivo ao lado da fogueira ardente. Hungan cutuca um deles com seu facão, apenas para perceber que é a cabeça decepada e de boca aberta de um dos capangas de Murphy. A máscara fez suas primeiras vítimas. Algum tempo depois, Mitch acorda com um solavanco violento no assento apertado do corredor de um avião comercial. Ele está espancado, machucado, e sua camisa está fortemente manchada de sangue. A máscara repousa pesadamente em seu colo, escondida dentro de um saco de pano. Mitch está profunda e intensamente aterrorizado com o que se tornou e com o que o artefato o fez fazer. O homem sentado ao seu lado lê nervosamente um jornal sensacionalista, com a manchete em negrito alertando sobre uma iminente guerra de máfias entre Scully e um chefe rival chamado Vitelli. Mitch corre para o banheiro do avião, encarando seu reflexo machucado no espelho, tocando o rosto para se certificar de que ainda é humano. Assim que o avião pousa na cidade, Mitch chama um táxi. O artefato parece estar ativamente chamando por ele, sussurrando promessas de poder inimaginável. Ele traça seus padrões intrincados,
lutando contra a tentação sombria de colocá-lo, novamente. Enquanto o táxi atravessa uma enorme ponte de aço sobre o rio, Mitch toma uma decisão desesperada para se livrar da maldição. Ele atira a máscara pela janela, observando-a voar sobre o parapeito e despencar na água escura e agitada lá embaixo. Bem no coração escuro, como o breu da selva haitiana, um táxi amarelo surrado sacode violentamente sobre buracos fundos e lamacentos. Seus faróis trêmulos, perfurando a escuridão opressiva. Lá dentro está Mitch Gallagher, um americano encharcado de suor, movido por uma obsessão desesperada e perigosa. Ele está em busca de um artefato antigo tão amaldiçoado que os moradores locais sussurram que jamais deveria ser encontrado. Seu motorista, um homem esguio, chamado Caleb, o adverte de que um homem sem medo é um homem apaixonado pela própria morte. Mitch descarta o aviso com um deboche. Ele não viajou milhares de quilômetros até uma região selvagem e sem lei para receber sermões sobre superstição. Ele está ali pelo prêmio supremo, completamente alheio ao fato de que está prestes a desencadear um pesadelo banhado de sangue que cruzará oceanos e destruirá incontáveis vidas. Quando o táxi finalmente para, o silêncio da selva é imediatamente engolido pelo tamborilar baixo e hipnótico de tambores voodoo ecoando à distância. Mitch desliza para fora do veículo, armando-se com um revólver e um facão, pronto para reivindicar seu prêmio. Caleb se recusa a ir mais longe, afirmando que só foi pago para ser um guia, deixando Mitch abrir caminho sozinho, através da folhagem densa e sombria. À medida que os tambores ficam mais altos e frenéticos, uma auréola laranja, trêmula, se ergue acima das árvores. Mitch se joga de bruços, rastejando até a beira de uma clareira, onde testemunha uma cena que desafia toda a lógica humana. Uma cerimônia voodoo sombria está em pleno andamento. Um sacerdote chamado Hungan está rígido diante de uma fogueira ardente, cercado por seguidores ondulantes, que parecem inteiramente hipnotizados pelo espetáculo macabro. Descansando em um palanque de madeira, elevado logo abaixo de sua cintura, há uma estranha máscara cerimonial, intrincadamente entalhada. Outro homem, Laplace, dança ferozmente na frente de Hungan, balançando um facão reluzente em arcos largos e perigosos sobre a cabeça do sacerdote. A tensão na clareira é sufocante. Quando as batidas do tambor atingem um crescendo ensurdecedor, Hungan ergue lentamente a máscara de madeira em direção ao rosto. Mitch assiste em pura descrença, enquanto a máscara literalmente derrete na carne de Hungan, a madeira e a pintura fundindo-se perfeitamente com a pele e os ossos humanos. Hungan se torna algo inteiramente diferente, uma entidade monstruosa e pulsante. Como se fosse um sinal, Laplace desce seu pesado facão com violência, cortando direto o pescoço de Hungan. A cabeça decapitada do sacerdote rola na terra, e seu corpo sem cabeça cai de joelhos, como uma marionete, com as cordas cortadas. Mas o horror estava apenas começando. Enquanto a multidão aterrorizada assiste, a cabeça decepada de Hungan de repente rola, seus olhos arregalados e totalmente conscientes, sua língua balançando com uma alegria doentia e impossível. O corpo sem cabeça imediatamente volta à vida, tateando cegamente na terra, até recuperar sua cabeça e reuni-la ao pescoço. O sacerdote transformado salta para a frente do fogo, gritando de forma incoerente, enchendo a boca de folhas e cuspindo-as na multidão, como um cortador de grama vivo. Momentos depois, os tambores param e a terrível transformação se reverte. Gavinhas de carne verde se retraem de volta para a máscara, reconstituindo-se em madeira sólida, antes de se descolar violentamente do rosto de Hungan e cair na terra. Hungan está completamente ileso. Enfraquecido pela magia negra, ele coloca a máscara de volta no palanque sagrado, a poucos centímetros de onde Mitch está escondido. Enquanto o resto do culto mergulha em um frenesi ritualístico, Mitch vê sua oportunidade de ouro. Com as mãos trêmulas, ele tira uma máscara de madeira falsa, idêntica, de sua bolsa. Suando de puro terror, ele espera pelo segundo perfeito, estica o braço e faz a troca. Ele aperta a verdadeira máscara contra o peito e rasteja de volta para a segurança da selva escura. Atrás dele,
Laplace coloca com confiança a máscara falsa em seu próprio rosto, esperando a mesma proteção mágica. Em vez disso, o facão de Hangan desce com tudo, e Laplace percebe seu erro fatal, apenas uma fração de segundo antes de sua vida ser violentamente encerrada. Mitch rasga a vegetação rasteira, os gritos horrorizados dos cultistas ecoando atrás dele. Exausto e desesperado, ele rompe pela folhagem e avista o táxi de Caleb esperando sob a luz do luar. Ele escancara a porta do passageiro, gritando para Caleb ligar o motor, apenas para encontrar o motorista debruçado sobre o volante com um buraco de bala limpo e fatal bem entre os olhos. Antes que Mitch possa processar a execução, uma mão poderosa o arranca inteiramente do veículo e o atira na terra. A máscara escorrega de suas mãos, deslizando silenciosamente para debaixo do banco da frente do táxi. Faróis cegantes se acendem de repente, banhando a estrada da selva em um brilho intenso e quente. De pé na luz está Murphy, um capanga da máfia bem vestido e totalmente implacável, praticando casualmente suas tacadas de golfe na terra. Ele informa a Mitch que o chefe em comum deles, um chefão do crime chamado Scully, manda lembranças. Mitch é violentamente erguido por 3 brutamontes enormes. Ele tentara passar Scully para trás e vender o artefato para um mafioso rival, e agora o preço por sua traição estava sendo cobrado. Os capangas brutalizam Mitch sistematicamente, desferindo socos em seu estômago e batendo sua cabeça contra o capô do carro por pura diversão. Espancado, sangrando e lutando por ar, Mitch desaba na terra perto da porta aberta do táxi. Murphy, completamente imperturbável com a violência, checa o relógio e ordena que seus homens terminem o serviço. Um capanga chamado Randy saca sua pistola, mirando nas costas indefesas de Mitch. Ele dispara 6 tiros ensurdecedores, em rápida sucessão. O corpo de Mitch estremece violentamente com cada um dos impactos. Mas em vez de morrer, algo impossível acontece. Guiado pelo batido fraco e sobrenatural dos tambores da selva, que só ele consegue ouvir, o corpo ensanguentado de Mitch começa a se arrastar para trás, em direção ao assoalho do táxi. Seus dedos trêmulos procuram às cegas pelas sombras, até se envolverem na madeira entalhada da máscara. Um silêncio pesado cai sobre a estrada, quando Mitch de repente pula de pé. Mas ele não é mais Mitch. As sombras escondem seu rosto, mas sua voz agora é um rosnado demoníaco e distorcido. O monstro transformado pede casualmente emprestados os tacos de golfe de Murphy. Os capangas aterrorizados abrem fogo instantaneamente, esvaziando seus pentes no peito de Mitch, mas as balas não causam absolutamente nenhum efeito. Os olhos da criatura brilham com uma sede de sangue desumana e diabólica. Percebendo que suas armas são inúteis contra esse pesadelo imortal, Murphy abandona seus homens e foge às cegas para a selva. De volta ao acampamento voodoo, o sacerdote Hungan fica confuso diante do corpo decapitado de Laplace, perguntando-se por que o ritual falhou. De repente, 3 objetos pesados e redondos vêm voando do céu escuro, pousando com um baque repulsivo ao lado da fogueira ardente. Hungan cutuca um deles com seu facão, apenas para perceber que é a cabeça decepada e de boca aberta de um dos capangas de Murphy. A máscara fez suas primeiras vítimas. Algum tempo depois, Mitch acorda com um solavanco violento no assento apertado do corredor de um avião comercial. Ele está espancado, machucado, e sua camisa está fortemente manchada de sangue. A máscara repousa pesadamente em seu colo, escondida dentro de um saco de pano. Mitch está profunda e intensamente aterrorizado com o que se tornou e com o que o artefato o fez fazer. O homem sentado ao seu lado lê nervosamente um jornal sensacionalista, com a manchete em negrito alertando sobre uma iminente guerra de máfias entre Scully e um chefe rival chamado Vitelli. Mitch corre para o banheiro do avião, encarando seu reflexo machucado no espelho, tocando o rosto para se certificar de que ainda é humano. Assim que o avião pousa na cidade, Mitch chama um táxi. O artefato parece estar ativamente chamando por ele, sussurrando promessas de poder inimaginável. Ele traça seus padrões intrincados, lutando contra a tentação sombria de colocá-lo, novamente. Enquanto o táxi atravessa uma enorme ponte de aço sobre o rio, Mitch toma uma decisão desesperada para se livrar da maldição. Ele atira a máscara pela janela, observando-a voar sobre o parapeito e despencar na água escura e agitada, lá embaixo. Bem no coração escuro, como o breu da selva haitiana,
Um táxi amarelo surrado sacode violentamente sobre buracos fundos e lamacentos. Seus faróis trêmulos, perfurando a escuridão opressiva. Lá dentro está Mitch Gallagher, um americano encharcado de suor, movido por uma obsessão desesperada e perigosa. Ele está em busca de um artefato antigo tão amaldiçoado que os moradores locais sussurram que jamais deveria ser encontrado. Seu motorista, um homem esguio, chamado Caleb, o adverte de que um homem sem medo é um homem apaixonado pela própria morte. Mitch descarta o aviso com um deboche. Ele não viajou milhares de quilômetros até uma região selvagem e sem lei para receber sermões sobre superstição. Ele está ali pelo prêmio supremo, completamente alheio ao fato de que está prestes a desencadear um pesadelo banhado de sangue que cruzará oceanos e destruirá incontáveis vidas. Quando o táxi finalmente para, o silêncio da selva é imediatamente engolido pelo tamborilar baixo e hipnótico de tambores voodoo ecoando à distância. Mitch desliza para fora do veículo, armando-se com um revólver e um facão, pronto para reivindicar seu prêmio. Caleb se recusa a ir mais longe, afirmando que só foi pago para ser um guia, deixando Mitch abrir caminho sozinho, através da folhagem densa e sombria. À medida que os tambores ficam mais altos e frenéticos, uma auréola laranja, trêmula, se ergue acima das árvores. Mitch se joga de bruços, rastejando até a beira de uma clareira, onde testemunha uma cena que desafia toda a lógica humana. Uma cerimônia voodoo sombria está em pleno andamento. Um sacerdote chamado Hungan está rígido diante de uma fogueira ardente, cercado por seguidores ondulantes, que parecem inteiramente hipnotizados pelo espetáculo macabro. Descansando em um palanque de madeira, elevado logo abaixo de sua cintura, há uma estranha máscara cerimonial, intrincadamente entalhada. Outro homem, Laplace, dança ferozmente na frente de Hungan, balançando um facão reluzente em arcos largos e perigosos sobre a cabeça do sacerdote. A tensão na clareira é sufocante. Quando as batidas do tambor atingem um crescendo ensurdecedor, Hungan ergue lentamente a máscara de madeira em direção ao rosto. Mitch assiste em pura descrença, enquanto a máscara literalmente derrete na carne de Hungan, a madeira e a pintura fundindo-se perfeitamente com a pele e os ossos humanos. Hungan se torna algo inteiramente diferente, uma entidade monstruosa e pulsante. Como se fosse um sinal, Laplace desce seu pesado facão com violência, cortando direto o pescoço de Hungan. A cabeça decapitada do sacerdote rola na terra, e seu corpo sem cabeça cai de joelhos, como uma marionete, com as cordas cortadas. Mas o horror estava apenas começando. Enquanto a multidão aterrorizada assiste, a cabeça decepada de Hungan de repente rola, seus olhos arregalados e totalmente conscientes, sua língua balançando com uma alegria doentia e impossível. O corpo sem cabeça imediatamente volta à vida, tateando cegamente na terra, até recuperar sua cabeça e reuni-la ao pescoço. O sacerdote transformado salta para a frente do fogo, gritando de forma incoerente, enchendo a boca de folhas e cuspindo-as na multidão, como um cortador de grama vivo. Momentos depois, os tambores param e a terrível transformação se reverte. Gavinhas de carne verde se retraem de volta para a máscara, reconstituindo-se em madeira sólida, antes de se descolar violentamente do rosto de Hungan e cair na terra. Hungan está completamente ileso. Enfraquecido pela magia negra, ele coloca a máscara de volta no palanque sagrado, a poucos centímetros de onde Mitch está escondido. Enquanto o resto do culto mergulha em um frenesi ritualístico, Mitch vê sua oportunidade de ouro. Com as mãos trêmulas, ele tira uma máscara de madeira falsa, idêntica, de sua bolsa. Suando de puro terror, ele espera pelo segundo perfeito, estica o braço e faz a troca. Ele aperta a verdadeira máscara contra o peito e rasteja de volta para a segurança da selva escura. Atrás dele, Laplace coloca com confiança a máscara falsa em seu próprio rosto, esperando a mesma proteção mágica. Em vez disso, o facão de Hungan desce com tudo, e Laplace percebe seu erro fatal, apenas uma fração de segundo antes de sua vida ser violentamente encerrada. Mitch rasga a vegetação rasteira, os gritos horrorizados dos cultistas ecoando atrás dele.
Exausto e desesperado, ele rompe pela folhagem e avista o táxi de Caleb esperando sob a luz do luar. Ele escancara a porta do passageiro, gritando para Caleb ligar o motor, apenas para encontrar o motorista debruçado sobre o volante com um buraco de bala limpo e fatal bem entre os olhos. Antes que Mitch possa processar a execução, uma mão poderosa o arranca inteiramente do veículo e o atira na terra. A máscara escorrega de suas mãos, deslizando silenciosamente para debaixo do banco da frente do táxi. Faróis cegantes se acendem de repente, banhando a estrada da selva em um brilho intenso e quente. De pé na luz está Murphy, um capanga da máfia bem vestido e totalmente implacável, praticando casualmente suas tacadas de golfe na terra. Ele informa a Mitch que o chefe em comum deles, um chefão do crime chamado Scully, manda lembranças. Mitch é violentamente erguido por 3 brutamontes enormes. Ele tentara passar Scully para trás e vender o artefato para um mafioso rival, e agora o preço por sua traição estava sendo cobrado. Os capangas brutalizam Mitch sistematicamente, desferindo socos em seu estômago e batendo sua cabeça contra o capô do carro por pura diversão. Espancado, sangrando e lutando por ar, Mitch desaba na terra perto da porta aberta do táxi. Murphy, completamente imperturbável com a violência, checa o relógio e ordena que seus homens terminem o serviço. Um capanga chamado Randy saca sua pistola, mirando nas costas indefesas de Mitch. Ele dispara 6 tiros ensurdecedores, em rápida sucessão. O corpo de Mitch estremece violentamente com cada um dos impactos. Mas em vez de morrer, algo impossível acontece. Guiado pelo batido fraco e sobrenatural dos tambores da selva, que só ele consegue ouvir, o corpo ensanguentado de Mitch começa a se arrastar para trás, em direção ao assoalho do táxi. Seus dedos trêmulos procuram às cegas pelas sombras, até se envolverem na madeira entalhada da máscara. Um silêncio pesado cai sobre a estrada, quando Mitch de repente pula de pé. Mas ele não é mais Mitch. As sombras escondem seu rosto, mas sua voz agora é um rosnado demoníaco e distorcido. O monstro transformado pede casualmente emprestados os tacos de golfe de Murphy. Os capangas aterrorizados abrem fogo instantaneamente, esvaziando seus pentes no peito de Mitch, mas as balas não causam absolutamente nenhum efeito. Os olhos da criatura brilham com uma sede de sangue desumana e diabólica. Percebendo que suas armas são inúteis contra esse pesadelo imortal, Murphy abandona seus homens e foge às cegas para a selva. De volta ao acampamento voodoo, o sacerdote Hungan fica confuso diante do corpo decapitado de Laplace, perguntando-se por que o ritual falhou. De repente, 3 objetos pesados e redondos vêm voando do céu escuro, pousando com um baque repulsivo ao lado da fogueira ardente. Hungan cutuca um deles com seu facão, apenas para perceber que é a cabeça decepada e de boca aberta de um dos capangas de Murphy. A máscara fez suas primeiras vítimas. Algum tempo depois, Mitch acorda com um solavanco violento no assento apertado do corredor de um avião comercial. Ele está espancado, machucado, e sua camisa está fortemente manchada de sangue. A máscara repousa pesadamente em seu colo, escondida dentro de um saco de pano. Mitch está profunda e intensamente aterrorizado com o que se tornou e com o que o artefato o fez fazer. O homem sentado ao seu lado lê nervosamente um jornal sensacionalista, com a manchete em negrito alertando sobre uma iminente guerra de máfias entre Scully e um chefe rival chamado Vitelli. Mitch corre para o banheiro do avião, encarando seu reflexo machucado no espelho, tocando o rosto para se certificar de que ainda é humano. Assim que o avião pousa na cidade, Mitch chama um táxi. O artefato parece estar ativamente chamando por ele, sussurrando promessas de poder inimaginável. Ele traça seus padrões intrincados, lutando contra a tentação sombria de colocá-lo, novamente. Enquanto o táxi atravessa uma enorme ponte de aço sobre o rio, Mitch toma uma decisão desesperada para se livrar da maldição. Ele atira a máscara pela janela, observando-a voar sobre o parapeito e despencar na água escura e agitada, lá embaixo. Bem no coração escuro, como o breu da selva haitiana, um táxi amarelo surrado sacode violentamente sobre buracos fundos e lamacentos, seus faróis trêmulos, perfurando a escuridão opressiva. Lá dentro está Mitch Gallagher, um americano encharcado de suor, movido por uma obsessão desesperada e perigosa. Ele está em busca de um artefato antigo tão amaldiçoado que os moradores locais sussurram
que jamais deveria ser encontrado. Seu motorista, um homem esguio, chamado Caleb, o adverte de que um homem sem medo é um homem apaixonado pela própria morte. Mitch descarta o aviso com um deboche. Ele não viajou milhares de quilômetros até uma região selvagem e sem lei para receber sermões sobre superstição. Ele está ali pelo prêmio supremo, completamente alheio ao fato de que está prestes a desencadear um pesadelo banhado de sangue que cruzará oceanos e destruirá incontáveis vidas. Quando o táxi finalmente para, o silêncio da selva é imediatamente engolido pelo tamborilar baixo e hipnótico de tambores voodoo ecoando à distância. Mitch desliza para fora do veículo, armando-se com um revólver e um facão, pronto para reivindicar seu prêmio. Caleb se recusa a ir mais longe, afirmando que só foi pago para ser um guia, deixando Mitch abrir caminho sozinho, através da folhagem densa e sombria. À medida que os tambores ficam mais altos e frenéticos, uma auréola laranja, trêmula, se ergue acima das árvores. Mitch se joga de bruços, rastejando até a beira de uma clareira, onde testemunha uma cena que desafia toda a lógica humana. Uma cerimônia voodoo sombria está em pleno andamento. Um sacerdote chamado Hungan está rígido diante de uma fogueira ardente, cercado por seguidores ondulantes, que parecem inteiramente hipnotizados pelo espetáculo macabro. Descansando em um palanque de madeira, elevado logo abaixo de sua cintura, há uma estranha máscara cerimonial, intrincadamente entalhada. Outro homem, Laplace, dança ferozmente na frente de Hungan, balançando um facão reluzente em arcos largos e perigosos sobre a cabeça do sacerdote. A tensão na clareira é sufocante. Quando as batidas do tambor atingem um crescendo ensurdecedor, Hungan ergue lentamente a máscara de madeira em direção ao rosto. Mitch assiste em pura descrença, enquanto a máscara literalmente derrete na carne de Hungan, a madeira e a pintura fundindo-se perfeitamente com a pele e os ossos humanos. Hungan se torna algo inteiramente diferente, uma entidade monstruosa e pulsante. Como se fosse um sinal, Laplace desce seu pesado facão com violência, cortando direto o pescoço de Hungan. A cabeça decapitada do sacerdote rola na terra, e seu corpo sem cabeça cai de joelhos, como uma marionete, com as cordas cortadas. Mas o horror estava apenas começando. Enquanto a multidão aterrorizada assiste, a cabeça decepada de Hungan de repente rola, seus olhos arregalados e totalmente conscientes, sua língua balançando com uma alegria doentia e impossível. O corpo sem cabeça imediatamente volta à vida, tateando cegamente na terra, até recuperar sua cabeça e reuni-la ao pescoço. O sacerdote transformado salta para a frente do fogo, gritando de forma incoerente, enchendo a boca de folhas e cuspindo-as na multidão, como um cortador de grama vivo. Momentos depois, os tambores param e a terrível transformação se reverte. Gavinhas de carne verde se retraem de volta para a máscara, reconstituindo-se em madeira sólida, antes de se descolar violentamente do rosto de Hungan e cair na terra. Hungan está completamente ileso. Enfraquecido pela magia negra, ele coloca a máscara de volta no palanque sagrado, a poucos centímetros de onde Mitch está escondido. Enquanto o resto do culto mergulha em um frenesi ritualístico, Mitch vê sua oportunidade de ouro. Com as mãos trêmulas, ele tira uma máscara de madeira falsa, idêntica, de sua bolsa. Suando de puro terror, ele espera pelo segundo perfeito, estica o braço e faz a troca. Ele aperta a verdadeira máscara contra o peito e rasteja de volta para a segurança da selva escura. Atrás dele, Laplace coloca com confiança a máscara falsa em seu próprio rosto, esperando a mesma proteção mágica. Em vez disso, o facão de Hungan desce com tudo, e Laplace percebe seu erro fatal, apenas uma fração de segundo antes de sua vida ser violentamente encerrada. Mitch rasga a vegetação rasteira, os gritos horrorizados dos cultistas ecoando atrás dele. Exausto e desesperado, ele rompe pela folhagem e avista o táxi de Caleb esperando sob a luz do luar. Ele escancara a porta do passageiro, gritando para Caleb ligar o motor, apenas para encontrar o motorista debruçado sobre o volante com um buraco de bala limpo e fatal bem entre os olhos. Antes que Mitch possa processar a execução, uma mão poderosa
o arranca inteiramente do veículo e o atira na terra. A máscara escorrega de suas mãos, deslizando silenciosamente para debaixo do banco da frente do táxi. Faróis cegantes se acendem de repente, banhando a estrada da selva em um brilho intenso e quente. De pé na luz está Murphy, um capanga da máfia bem vestido e totalmente implacável, praticando casualmente suas tacadas de golfe na terra. Ele informa a Mitch que o chefe em comum deles, um chefão do crime chamado Scully, manda lembranças. Mitch é violentamente erguido por 3 brutamontes enormes. Ele tentara passar Scully para trás e vender o artefato para um mafioso rival, e agora o preço por sua traição estava sendo cobrado. Os capangas brutalizam Mitch sistematicamente, desferindo socos em seu estômago e batendo sua cabeça contra o capô do carro por pura diversão. Espancado, sangrando e lutando por ar, Mitch desaba na terra perto da porta aberta do táxi. Murphy, completamente imperturbável com a violência, checa o relógio e ordena que seus homens terminem o serviço. Um capanga chamado Randy saca sua pistola, mirando nas costas indefesas de Mitch. Ele dispara 6 tiros ensurdecedores, em rápida sucessão. O corpo de Mitch estremece violentamente com cada um dos impactos. Mas em vez de morrer, algo impossível acontece. Guiado pelo batido fraco e sobrenatural dos tambores da selva, que só ele consegue ouvir, o corpo ensanguentado de Mitch começa a se arrastar para trás, em direção ao assoalho do táxi. Seus dedos trêmulos procuram às cegas pelas sombras, até se envolverem na madeira entalhada da máscara. Um silêncio pesado cai sobre a estrada, quando Mitch de repente pula de pé. Mas ele não é mais Mitch. As sombras escondem seu rosto, mas sua voz agora é um rosnado demoníaco e distorcido. O monstro transformado pede casualmente emprestados os tacos de golfe de Murphy. Os capangas aterrorizados abrem fogo instantaneamente, esvaziando seus pentes no peito de Mitch, mas as balas não causam absolutamente nenhum efeito. Os olhos da criatura brilham com uma sede de sangue desumana e diabólica. Percebendo que suas armas são inúteis contra esse pesadelo imortal, Murphy abandona seus homens e foge às cegas para a selva. De volta ao acampamento voodoo, o sacerdote Hungan fica confuso diante do corpo decapitado de Laplace, perguntando-se por que o ritual falhou. De repente, 3 objetos pesados e redondos vêm voando do céu escuro, pousando com um baque repulsivo ao lado da fogueira ardente. Hungan cutuca um deles com seu facão, apenas para perceber que é a cabeça decepada e de boca aberta de um dos capangas de Murphy. A máscara fez suas primeiras vítimas. Algum tempo depois, Mitch acorda com um solavanco violento no assento apertado do corredor de um avião comercial. Ele está espancado, machucado, e sua camisa está fortemente manchada de sangue. A máscara repousa pesadamente em seu colo, escondida dentro de um saco de pano. Mitch está profunda e intensamente aterrorizado com o que se tornou e com o que o artefato o fez fazer. O homem sentado ao seu lado lê nervosamente um jornal sensacionalista, com a manchete em negrito alertando sobre uma iminente guerra de máfias entre Scully e um chefe rival chamado Vitelli. Mitch corre para o banheiro do avião, encarando seu reflexo machucado no espelho, tocando o rosto para se certificar de que ainda é humano. Assim que o avião pousa na cidade, Mitch chama um táxi. O artefato parece estar ativamente chamando por ele, sussurrando promessas de poder inimaginável. Ele traça seus padrões intrincados, lutando contra a tentação sombria de colocá-lo novamente. Enquanto o táxi atravessa uma enorme ponte de aço sobre o rio, Mitch toma uma decisão desesperada para se livrar da maldição. Ele atira a máscara pela janela, observando-a voar sobre o parapeito e despencar na água escura e agitada lá embaixo. Bem no coração escuro, como o breu da selva haitiana, um táxi amarelo surrado sacode violentamente sobre buracos fundos e lamacentos, seus faróis trêmulos, perfurando a escuridão opressiva. Lá dentro está Mitch Gallagher, um americano encharcado de suor, movido por uma obsessão desesperada e perigosa. Ele está em busca de um artefato antigo tão amaldiçoado que os moradores locais sussurram que jamais deveria ser encontrado. Seu motorista, um homem esguio, chamado Caleb, o adverte de que um homem sem medo é um homem apaixonado pela própria morte. Mitch descarta o aviso com um deboche. Ele não viajou milhares de quilômetros até uma região selvagem e sem lei para receber sermões sobre superstição.
Ele está ali pelo prêmio supremo, completamente alheio ao fato de que está prestes a desencadear um pesadelo banhado de sangue que cruzará oceanos e destruirá incontáveis vidas. Quando o táxi finalmente para, o silêncio da selva é imediatamente engolido pelo tamborilar baixo e hipnótico de tambores voodoo ecoando à distância. Mitch desliza para fora do veículo, armando-se com um revólver e um facão, pronto para reivindicar seu prêmio. Caleb se recusa a ir mais longe, afirmando que só foi pago para ser um guia, deixando Mitch abrir caminho sozinho, através da folhagem densa e sombria. À medida que os tambores ficam mais altos e frenéticos, uma auréola laranja, trêmula, se ergue acima das árvores. Mitch se joga de bruços, rastejando até a beira de uma clareira, onde testemunha uma cena que desafia toda a lógica humana. Uma cerimônia voodoo sombria está em pleno andamento. Um sacerdote chamado Hungan está rígido diante de uma fogueira ardente, cercado por seguidores ondulantes, que parecem inteiramente hipnotizados pelo espetáculo macabro. Descansando em um palanque de madeira, elevado logo abaixo de sua cintura, há uma estranha máscara cerimonial, intrincadamente entalhada. Outro homem, Laplace, dança ferozmente na frente de Hungan, balançando um facão reluzente em arcos largos e perigosos sobre a cabeça do sacerdote. A tensão na clareira é sufocante. Quando as batidas do tambor atingem um crescendo ensurdecedor, Hungan ergue lentamente a máscara de madeira em direção ao rosto. Mitch assiste em pura descrença, enquanto a máscara literalmente derrete na carne de Hungan, a madeira e a pintura fundindo-se perfeitamente com a pele e os ossos humanos. Hungan se torna algo inteiramente diferente, uma entidade monstruosa e pulsante. Como se fosse um sinal, Laplace desce seu pesado facão com violência, cortando direto o pescoço de Hungan. A cabeça decapitada do sacerdote rola na terra, e seu corpo sem cabeça cai de joelhos, como uma marionete, com as cordas cortadas. Mas o horror estava apenas começando. Enquanto a multidão aterrorizada assiste, a cabeça decepada de Hungan de repente rola, seus olhos arregalados e totalmente conscientes, sua língua balançando com uma alegria doentia e impossível. O corpo sem cabeça imediatamente volta à vida, tateando cegamente na terra, até recuperar sua cabeça e reuni-la ao pescoço. O sacerdote transformado salta para a frente do fogo, gritando de forma incoerente, enchendo a boca de folhas e cuspindo-as na multidão, como um cortador de grama vivo. Momentos depois, os tambores param e a terrível transformação se reverte. Gavinhas de carne verde se retraem de volta para a máscara, reconstituindo-se em madeira sólida, antes de se descolar violentamente do rosto de Hungan e cair na terra. Hungan está completamente ileso. Enfraquecido pela magia negra, ele coloca a máscara de volta no palanque sagrado, a poucos centímetros de onde Mitch está escondido. Enquanto o resto do culto mergulha em um frenesi ritualístico, Mitch vê sua oportunidade de ouro. Com as mãos trêmulas, ele tira uma máscara de madeira falsa, idêntica, de sua bolsa. Suando de puro terror, ele espera pelo segundo perfeito, estica o braço e faz a troca. Ele aperta a verdadeira máscara contra o peito e rasteja de volta para a segurança da selva escura. Atrás dele, Laplace coloca com confiança a máscara falsa em seu próprio rosto, esperando a mesma proteção mágica. Em vez disso, o facão de Hungan desce com tudo, e Laplace percebe seu erro fatal, apenas uma fração de segundo antes de sua vida ser violentamente encerrada. Mitch rasga a vegetação rasteira, os gritos horrorizados dos cultistas ecoando atrás dele. Exausto e desesperado, ele rompe pela folhagem e avista o táxi de Caleb esperando sob a luz do luar. Ele escancara a porta do passageiro, gritando para Caleb ligar o motor, apenas para encontrar o motorista debruçado sobre o volante com um buraco de bala limpo e fatal bem entre os olhos. Antes que Mitch possa processar a execução, uma mão poderosa o arranca inteiramente do veículo e o atira na terra. A máscara escorrega de suas mãos, deslizando silenciosamente para debaixo do banco da frente do táxi. Faróis cegantes se acendem de repente, banhando a estrada da selva em um brilho intenso e quente. De pé na luz está Murphy, um capanga da máfia bem vestido e totalmente implacável,
praticando casualmente suas tacadas de golfe na terra. Ele informa a Mitch que o chefe em comum deles, um chefão do crime chamado Scully, manda lembranças. Mitch é violentamente erguido por 3 brutamontes enormes. Ele tentara passar Scully para trás e vender o artefato para um mafioso rival, e agora o preço por sua traição estava sendo cobrado. Os capangas brutalizam Mitch sistematicamente, desferindo socos em seu estômago e batendo sua cabeça contra o capô do carro por pura diversão. Espancado, sangrando e lutando por ar, Mitch desaba na terra perto da porta aberta do táxi. Murphy, completamente imperturbável com a violência, checa o relógio e ordena que seus homens terminem o serviço. Um capanga chamado Randy saca sua pistola, mirando nas costas indefesas de Mitch. Ele dispara 6 tiros ensurdecedores, em rápida sucessão. O corpo de Mitch estremece violentamente com cada um dos impactos. Mas em vez de morrer, algo impossível acontece. Guiado pelo batido fraco e sobrenatural dos tambores da selva, que só ele consegue ouvir, o corpo ensanguentado de Mitch começa a se arrastar para trás, em direção ao assoalho do táxi. Seus dedos trêmulos procuram às cegas pelas sombras, até se envolverem na madeira entalhada da máscara. Um silêncio pesado cai sobre a estrada, quando Mitch de repente pula de pé. Mas ele não é mais Mitch. As sombras escondem seu rosto, mas sua voz agora é um rosnado demoníaco e distorcido. O monstro transformado pede casualmente emprestados os tacos de golfe de Murphy. Os capangas aterrorizados abrem fogo instantaneamente, esvaziando seus pentes no peito de Mitch, mas as balas não causam absolutamente nenhum efeito. Os olhos da criatura brilham com uma sede de sangue desumana e diabólica. Percebendo que suas armas são inúteis contra esse pesadelo imortal, Murphy abandona seus homens e foge às cegas para a selva. De volta ao acampamento voodoo, o sacerdote Hungan fica confuso diante do corpo decapitado de Laplace, perguntando-se por que o ritual falhou. De repente, 3 objetos pesados e redondos vêm voando do céu escuro, pousando com um baque repulsivo ao lado da fogueira ardente. Hungan cutuca um deles com seu facão, apenas para perceber que é a cabeça decepada e de boca aberta de um dos capangas de Murphy. A máscara fez suas primeiras vítimas. Algum tempo depois, Mitch acorda com um solavanco violento no assento apertado do corredor de um avião comercial. Ele está espancado, machucado, e sua camisa está fortemente manchada de sangue. A máscara repousa pesadamente em seu colo, escondida dentro de um saco de pano. Mitch está profunda e intensamente aterrorizado com o que se tornou e com o que o artefato o fez fazer. O homem sentado ao seu lado lê nervosamente um jornal sensacionalista, com a manchete em negrito alertando sobre uma iminente guerra de máfias entre Scully e um chefe rival chamado Vitelli. Mitch corre para o banheiro do avião, encarando seu reflexo machucado no espelho, tocando o rosto para se certificar de que ainda é humano. Assim que o avião pousa na cidade, Mitch chama um táxi. O artefato parece estar ativamente chamando por ele, sussurrando promessas de poder inimaginável. Ele traça seus padrões intrincados, lutando contra a tentação sombria de colocá-lo, novamente. Enquanto o táxi atravessa uma enorme ponte de aço sobre o rio, Mitch toma uma decisão desesperada para se livrar da maldição. Ele atira a máscara pela janela, observando-a voar sobre o parapeito e despencar na água escura e agitada lá embaixo. Bem no coração escuro, como o breu da selva haitiana, um táxi amarelo surrado sacode violentamente sobre buracos fundos e lamacentos. Seus faróis trêmulos, perfurando a escuridão opressiva. Lá dentro está Mitch Gallagher, um americano encharcado de suor, movido por uma obsessão desesperada e perigosa. Ele está em busca de um artefato antigo tão amaldiçoado que os moradores locais sussurram que jamais deveria ser encontrado. Seu motorista, um homem esguio, chamado Caleb, o adverte de que um homem sem medo é um homem apaixonado pela própria morte. Mitch descarta o aviso com um deboche. Ele não viajou milhares de quilômetros até uma região selvagem e sem lei para receber sermões sobre superstição. Ele está ali pelo prêmio supremo, completamente alheio ao fato de que está prestes a desencadear um pesadelo banhado de sangue que cruzará oceanos e destruirá incontáveis vidas. Quando o táxi finalmente para, o silêncio da selva é imediatamente engolido pelo tamborilar baixo e hipnótico de tambores voodoo ecoando à distância.
Mitch desliza para fora do veículo, armando-se com um revólver e um facão, pronto para reivindicar seu prêmio. Caleb se recusa a ir mais longe, afirmando que só foi pago para ser um guia, deixando Mitch abrir caminho sozinho, através da folhagem densa e sombria. À medida que os tambores ficam mais altos e frenéticos, uma auréola laranja, trêmula, se ergue acima das árvores. Mitch se joga de bruços, rastejando até a beira de uma clareira, onde testemunha uma cena que desafia toda a lógica humana. Uma cerimônia vodú sombria está em pleno andamento. Um sacerdote chamado Hungan está rígido diante de uma fogueira ardente, cercado por seguidores ondulantes, que parecem inteiramente hipnotizados pelo espetáculo macabro. Descansando em um palanque de madeira, elevado logo abaixo de sua cintura, há uma estranha máscara cerimonial, intrincadamente entalhada. Outro homem, Laplace, dança ferozmente na frente de Hungan, balançando um facão reluzente em arcos largos e perigosos sobre a cabeça do sacerdote. A tensão na clareira é sufocante. Quando as batidas do tambor atingem um crescendo ensurdecedor, Hungan ergue lentamente a máscara de madeira em direção ao rosto. Mitch assiste em pura descrença, enquanto a máscara literalmente derrete na carne de Hungan, a madeira e a pintura fundindo-se perfeitamente com a pele e os ossos humanos. Hungan se torna algo inteiramente diferente, uma entidade monstruosa e pulsante. Como se fosse um sinal, Laplace desce seu pesado facão com violência, cortando direto o pescoço de Hungan. A cabeça decapitada do sacerdote rola na terra, e seu corpo sem cabeça cai de joelhos, como uma marionete, com as cordas cortadas. Mas o horror estava apenas começando. Enquanto a multidão aterrorizada assiste, a cabeça decepada de Hungan de repente rola, seus olhos arregalados e totalmente conscientes, sua língua balançando com uma alegria doentia e impossível. O corpo sem cabeça imediatamente volta à vida, tateando cegamente na terra, até recuperar sua cabeça e reuni-la ao pescoço. O sacerdote transformado salta para a frente do fogo, gritando de forma incoerente, enchendo a boca de folhas e cuspindo-as na multidão, como um cortador de grama vivo. Momentos depois, os tambores param e a terrível transformação se reverte. Gavinhas de carne verde se retraem de volta para a máscara, reconstituindo-se em madeira sólida, antes de se descolar violentamente do rosto de Hungan e cair na terra. Hungan está completamente ileso. Enfraquecido pela magia negra, ele coloca a máscara de volta no palanque sagrado, a poucos centímetros de onde Mitch está escondido. Enquanto o resto do culto mergulha em um frenesi ritualístico, Mitch vê sua oportunidade de ouro. Com as mãos trêmulas, ele tira uma máscara de madeira falsa, idêntica, de sua bolsa. Suando de puro terror, ele espera pelo segundo perfeito, estica o braço e faz a troca. Ele aperta a verdadeira máscara contra o peito e rasteja de volta para a segurança da selva escura. Atrás dele, Laplace coloca com confiança a máscara falsa em seu próprio rosto, esperando a mesma proteção mágica. Em vez disso, o facão de Hungan desce com tudo, e Laplace percebe seu erro fatal, apenas uma fração de segundo antes de sua vida ser violentamente encerrada. Mitch rasga a vegetação rasteira, os gritos horrorizados dos cultistas ecoando atrás dele. Exausto e desesperado, ele rompe pela folhagem e avista o táxi de Caleb esperando sob a luz do luar. Ele escancara a porta do passageiro, gritando para Caleb ligar o motor, apenas para encontrar o motorista debruçado sobre o volante com um buraco de bala limpo e fatal bem entre os olhos. Antes que Mitch possa processar a execução, uma mão poderosa o arranca inteiramente do veículo e o atira na terra. A máscara escorrega de suas mãos, deslizando silenciosamente para debaixo do banco da frente do táxi. Faróis cegantes se acendem de repente, banhando a estrada da selva em um brilho intenso e quente. De pé na luz está Murphy, um capanga da máfia bem vestido e totalmente implacável, praticando casualmente suas tacadas de golfe na terra. Ele informa a Mitch que o chefe em comum deles, um chefão do crime chamado Scully, manda lembranças. Mitch é violentamente erguido por 3 brutamontes enormes. Ele tentara passar Scully para trás e vender o artefato para um mafioso rival, e agora o preço por sua traição estava sendo cobrado.
Os capangas brutalizam Mitch sistematicamente, desferindo socos em seu estômago e batendo sua cabeça contra o capô do carro por pura diversão. Espancado, sangrando e lutando por ar, Mitch desaba na terra perto da porta aberta do táxi. Murphy, completamente imperturbável com a violência, checa o relógio e ordena que seus homens terminem o serviço. Um capanga chamado Randy saca sua pistola, mirando nas costas indefesas de Mitch. Ele dispara 6 tiros ensurdecedores, em rápida sucessão. O corpo de Mitch estremece violentamente com cada um dos impactos. Mas em vez de morrer, algo impossível acontece. Guiado pelo batido fraco e sobrenatural dos tambores da selva, que só ele consegue ouvir, o corpo ensanguentado de Mitch começa a se arrastar para trás, em direção ao assoalho do táxi. Seus dedos trêmulos procuram às cegas pelas sombras, até se envolverem na madeira entalhada da máscara. Um silêncio pesado cai sobre a estrada, quando Mitch de repente pula de pé. Mas ele não é mais Mitch. As sombras escondem seu rosto, mas sua voz agora é um rosnado demoníaco e distorcido. O monstro transformado pede casualmente emprestados os tacos de golfe de Murphy. Os capangas aterrorizados abrem fogo instantaneamente, esvaziando seus pentes no peito de Mitch, mas as balas não causam absolutamente nenhum efeito. Os olhos da criatura brilham com uma sede de sangue desumana e diabólica. Percebendo que suas armas são inúteis contra esse pesadelo imortal, Murphy abandona seus homens e foge às cegas para a selva. De volta ao acampamento voodoo, o sacerdote Hungan fica confuso diante do corpo decapitado de Laplace, perguntando-se por que o ritual falhou. De repente, 3 objetos pesados e redondos vêm voando do céu escuro, pousando com um baque repulsivo ao lado da fogueira ardente. Hungan cutuca um deles com seu facão, apenas para perceber que é a cabeça decepada e de boca aberta de um dos capangas de Murphy. A máscara fez suas primeiras vítimas. Algum tempo depois, Mitch acorda com um solavanco violento no assento apertado do corredor de um avião comercial. Ele está espancado, machucado, e sua camisa está fortemente manchada de sangue. A máscara repousa pesadamente em seu colo, escondida dentro de um saco de pano. Mitch está profunda e intensamente aterrorizado com o que se tornou e com o que o artefato o fez fazer.